Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. Estamos chegando hoje à segunda lição do trimestre. Estamos no último trimestre do ano de 2021. Estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estudar a segunda lição, que tem por título Saulo de Tarso, o Perseguidor. E se você ainda não é inscrito no canal, eu faço um pedido para você, um convite: inscreva-se aqui no canal e faça parte dessa nossa comunidade também. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, assim você nos ajuda a crescer. Vamos então à lição de hoje. O texto áureo diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática da lição diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Então, nesta lição, nós vamos estudar Saulo antes da sua conversão, e a Bíblia o apresenta como sendo um perseguidor da igreja. Na primeira lição, nós estudamos um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo, falamos sobre a sua cidadania romana, falamos sobre a cultura grega e também sobre a sua religião judaica, como sendo um fariseu. E nessa lição, o objetivo principal é realmente entender o perfil religioso do apóstolo Paulo como um grande, não um pequeno, mas um grande perseguidor da igreja, como teremos a oportunidade de estudar. Nós vamos perceber que esse perfil de perseguidor é apresentado tanto em suas cartas, como ele também reconhece claramente acerca daquilo que ele havia feito antes da sua conversão, do encontro com Cristo no caminho para Damasco, mas também Atos dos Apóstolos. Nós teremos a oportunidade de verificar várias passagens bíblicas que nos apontam acerca desses atos brutais que eram praticados por Saulo antes da sua conversão. Antes de tudo, devemos lembrar que após a morte de Cristo e com o início da igreja primitiva, com os primeiros apóstolos, a igreja começou a ser perseguida pelos judeus. É exatamente isso. A primeira perseguição que a igreja vai ter no início da sua formação é exatamente pelos próprios judeus. A perseguição romana, que será também uma perseguição brutal, que vai proporcionar a morte de muitos cristãos, vai acontecer a partir de 64 depois de Cristo, sob o imperador Nero. Olhando agora para o início da igreja cristã, ali em Atos dos Apóstolos ainda, logo após a morte de Jesus, quem proporciona a perseguição aos cristãos são os judeus, tanto os saduceus quanto os fariseus, que era exatamente esta a seita a qual Saulo fazia parte. Olhando em perspectiva, numa perspectiva espiritual, nós vamos ver sim que esta perseguição que a igreja passou logo no início do seu surgimento tinha também uma finalidade do ponto de vista espiritual, porque foi a partir da perseguição que a igreja recebeu em Jerusalém é que ela vai se espalhar para as cidades vizinhas até os confins da terra, que foi exatamente esta a ordem que Deus havia dado aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, e após aquele momento, eles deveriam sair para a Judéia, para a Samaria, até os confins da terra. Então, a lição de hoje ela nos traz 3 tópicos. O primeiro fala sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O segundo fala sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. E o terceiro tópico vai falar sobre quando um sistema se volta contra a igreja. Só para nós começarmos, o comentarista diz assim na introdução: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Esse tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, o comentarista faz questão de apresentar o apóstolo Paulo
ou Saulo, antes da sua conversão, para entendermos um pouco aquilo que ele era, para depois avaliarmos aquilo que Deus faz na vida dele através de um processo realmente de transformação, de verdadeira conversão, que nós iremos estudar na próxima lição. Então, como já tivemos a oportunidade de estudar aqui, e já entrando no primeiro tópico que fala sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, devemos lembrar, sim, que o apóstolo Paulo ele era um judeu pertencente à seita dos fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo dentro da religião judaica, ao lado dos saduceus, ao lado dos zelotes e também os essênios. Mas essas duas seitas, os fariseus e os saduceus, eram os maiores grupos que representavam as posições dominantes dentro da religião judaica. No caso dos fariseus, eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei mosaica e por isso a grande maioria dos escribas eram formados por fariseus. Tanto é assim que nós podemos perceber em Mateus capítulo 15, versículo 1 e Mateus capítulo 23 e o versículo 2. Os fariseus também enfatizavam bastante a tradição oral, mais a tradição oral do que a própria literalidade da lei. E além disso, como nós sabemos, ao lermos os evangelhos, a partir daquilo que percebemos ao longo do ministério de Jesus, os fariseus também davam grande valor às tradições religiosas, como a lavagem das mãos antes das refeições e também ao recolhimento do dízimo. E também eles jejuavam regularmente, e também enfatizavam a observância do sábado. Mas nós sabemos que o problema que existia dentro da religião judaica não era necessariamente o cumprimento da lei, mas era essa preocupação em demasia com os aspectos exteriores, com o aspecto ritual da lei, desprezando a sua parte mais importante, que era a misericórdia, a justiça e o juízo. E assim como aconteceu com Jesus durante o seu ministério, e Cristo foi perseguido, foi questionado pelos religiosos da sua época, isso também vai acontecer com a igreja primitiva. Porque após a morte de Jesus, após o momento em que os discípulos são batizados no Espírito Santo, ali no cenáculo, e começam a pregar o Evangelho, isso gera, por parte de todo aquele agrupamento de fariseus, uma inconformidade, e isso vai gerar também uma perseguição. Isso porque eles estavam ainda em busca de um zelo equivocado, em vista do cumprimento da lei. Portanto, para os fariseus era impensável, era inconcebível acreditar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus enviado. Para eles, isso era uma grande blasfêmia. Então, de fato, eles tinham um bom propósito, uma boa intenção, que era cumprir a lei, mas estavam completamente fora da orientação de Deus, ignorando que o Messias havia vindo, que era o próprio Cristo que havia morrido. E quando eles percebem o crescimento da igreja, o que eles começam a fazer? Começam a perseguir a igreja, perseguir os cristãos e, sobretudo, até apedrejá-los e, em algumas circunstâncias, levá-los à prisão, como nós vamos ter a oportunidade aqui de estudar. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo se apresenta como sendo, após a sua conversão, como sendo um perseguidor. Aliás, o primeiro tópico vai falar que Paulo se descreve como um blasfemo, como um perseguidor e opressor, como está em 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 13. E o comentarista diz assim: como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que o seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. De fato é isso. Nós estamos aqui falando ainda do jovem Saulo. Jovem, de fato, porque ainda na sua juventude, vinculado à seita dos fariseus,
Saulo cresceu dentro desse ambiente fariseu, legalista, fanático, extremista, de um zelo que era um zelo sem piedade. Aqui está o ponto. Os fariseus, eles buscavam um zelo, mas era um zelo sem piedade, um zelo sem a graça, um zelo que desconsiderava o propósito de Deus naquele momento para a nação de Israel e, sobretudo, para o mundo. E o apóstolo Paulo, portanto, foi formado dentro desse ambiente, com uma mentalidade religiosa de uma pessoa combatente. E é interessante que o apóstolo Paulo, embora ele tenha estudado aos pés de Gamaliel, ele teve uma postura diferente daquela que era comum pelo próprio Gamaliel. Por quê? Porque nós sabemos que dentro da nação israelita, e nesse caso da seita dos fariseus, existiam duas escolas bem diferentes. Existia a escola farisaica de Hillel, que advém Gamaliel, e existia também a escola de Shammai, que era uma escola mais severa ainda do que essa escola liberal a que Paulo se referia e pertencia. Tanto é assim que o próprio Gamaliel, quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel é chamado a falar acerca dos cristãos, ele tem uma postura de tolerância. Em outras palavras, ele diz assim, olha, deixa que eles continuem fazendo o que estão fazendo, porque se não for de Deus, esta obra vai parar. Mas se for de Deus, então deixe que eles prossigam realizando essa atividade e nós não podemos interferir. Ou seja, Gamaliel, advindo dessa escola farisaica mais liberal, que possibilitava a participação ou ações menos extremistas, ele próprio tinha essa perspectiva. Mas o apóstolo Paulo, mesmo sendo formado aos pés de Gamaliel e participando dessa tradição um pouco mais liberal, ele não seguiu, nesse caso aqui, a perspectiva de Gamaliel, que foi o seu mestre. Aliás, nós vamos perceber que Saulo ele era fanático, ele era intolerante, ele não aceitava a existência dos cristãos. A intenção de Saulo, antes da sua conversão ali, era exatamente o quê? Colocar os cristãos dentro da prisão. E isso nos chama a atenção para um fator, acerca do cuidado que nós devemos ter na preparação, na formação dos nossos jovens nas igrejas atuais. Nós precisamos sim enfatizar a defesa da ortodoxia, da doutrina correta, do zelo bíblico que nós somos exigidos a ter como padrão da nossa vida. Porém, juntamente com este zelo, nós devemos também ensinar a verdadeira piedade, de compaixão, de uma tolerância bíblica, jamais caindo em um legalismo vazio que se preocupa tão somente com o ritual. O problema de Saulo, nesta época, é exatamente isso, era um zelo sem piedade, e o zelo sem piedade mata de fato, mata hoje, principalmente espiritualmente. E na época do jovem Saulo, em que ele está vivendo nesse contexto, matava realmente fisicamente, já que os cristãos estavam sendo perseguidos por conta disso. Existem várias passagens nas Escrituras que evidenciam a participação do jovem Saulo na perseguição aos cristãos. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca que ele fez parte do apedrejamento do diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. A Bíblia diz que Saulo estava presente naquela ocasião. Atos capítulo 7 e o versículo 58 diz da seguinte forma: e expulsando-o da cidade, expulsando quem? Expulsando Estevão, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui nós temos a primeira ocasião em que o nome Saulo é mencionado no Novo Testamento, é mencionado aqui em Atos dos Apóstolos. E que circunstância é essa? É a circunstância em que Estevão é apedrejado, e a Bíblia diz aqui que as testemunhas que presenciaram a morte de Estevão e possivelmente também jogaram pedras em Estevão e foram responsáveis pela sua morte, colocaram as suas vestes, como era comum, ali aos pés do jovem Saulo.
E na sequência, já em Atos capítulo 8, e o versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. E na sequência prossegue no versículo 3: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Veja aqui, vamos parar um momento para ver a barbaridade dessas ações. Estevão foi morto por apedrejamento. É claro que a pena capital, naquele contexto, cabia tão somente ao Império Romano. Quem tinha o poder de tirar a vida por uma condenação, por uma decisão judicial, era somente o Império Romano. Ocorre que em casos de linchamento ou casos de apedrejamento eram ações que eram provocadas pela própria comunidade, nesse caso os judeus, quando percebiam que existia ali algum cristão que estava pregando acerca de Jesus e desconsiderando o entendimento judaico daquele contexto, então nós temos o exemplo aí de Estevão, que foi apedrejado. Não houve uma condenação. E nessa circunstância, o jovem Saulo se fazia presente. E mais do que isso, a Bíblia diz aqui que ele assolava a igreja. Essa expressão dá ideia realmente de uma perseguição que era intensa, implacável, violenta. A Bíblia diz que ele entrava, olha só, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Por quê? Porque naquele contexto, embora Israel vivesse sob o domínio do Império Romano, havia uma certa liberdade por parte dos judeus. Então toda essa parte das ações do ponto de vista religioso cabia de fato aos judeus. Então se havia alguma ação, alguma ilegalidade do ponto de vista da lei israelita, essa pessoa poderia ser levada à prisão. E era exatamente isso que acontecia quando o apóstolo Paulo levava essas pessoas à prisão. Mas uma vez que elas estavam na prisão, caberia aí ao Império Romano decidir sobre o destino daquela pessoa. O que nós extraímos desses versos e de outros que vamos ler logo na sequência é que o jovem Saulo, antes da sua conversão, ele não foi tão somente um crítico dos seguidores de Jesus ou da igreja primitiva. Ele foi um intenso perseguidor. Ele diz-nos a Bíblia que ele consentiu, ou seja, ele apoiou a morte daqueles irmãos, principalmente, como nos diz o texto bíblico, a morte de Estevão. E aqui nós entramos já no segundo tópico, que fala sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. O comentarista diz assim: contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte. Nós vamos falar sobre isso aqui, como está em Atos capítulo 9 e o versículo 1. Atos capítulo 9 e o versículo 1, em que ele respirava essas ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. A sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão, que nós acabamos de mencionar. O apóstolo Paulo não somente consentiu com a morte daqueles cristãos e a prisão daqueles cristãos, mas nós vamos entender que ele chegou até mesmo a torturar. Eu sei que essas palavras são duras, mas o próprio Saulo reconhece isso. Veja o que está em Atos, capítulo 26, versos 10 e 11. A Bíblia diz que Saulo obrigou os cristãos a blasfemar, ou pelo menos ele tentava. O que isso significa? Significa que ele torturava aquelas pessoas psicologicamente para que elas negassem a Cristo ou realmente negassem o nome de Deus. E isso era considerado uma blasfêmia. O próprio Paulo, vai reconhecer isso lá em Atos capítulo 26 e 10. E como nós já destacamos também em Atos 9, antes da sua conversão, ele respirava, olha só, ele respirava quando ele estava no caminho para Damasco, que vamos estudar na próxima lição, para perseguir os seguidores de Cristo.
já que com a perseguição os cristãos começaram a sair de Jerusalém para ir para outras localidades, e uma dessas localidades era Damasco. Quando Paulo pega as cartas com os principais, com os rabinos do farisaísmo da sua época e vai em busca desses cristãos para tirar-lhes a vida ou até mesmo para prender-lhes, a Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos. Aqui a expressão que nós temos, né, ele respirava, nós podemos aqui fazer a ilustração de como Paulo está bufando, né, em busca, né, raivoso, sanguinolento para tirar a vida daqueles cristãos. O que parece, qual é a imagem que nos vem à mente aqui? É como que fosse um touro raivoso, uma criatura irracional, simplesmente com a intenção de tirar a vida dos primeiros cristãos. Ele consegue, porque ele tinha autoridade, é um jovem ainda, ele não é um rabino, mas ele tem a legitimidade e pega essas cartas com os principais dos sacerdotes com mandados de prisão. Ou seja, de fato, nós vamos encontrar esse perfil que hoje gostaríamos nem mesmo de ler como cristãos. Se olharmos por uma perspectiva cristã acerca desses acontecimentos na vida de Saulo, nós não gostaríamos de ler, mas a Bíblia não esconde nada, nem mesmo esse perfil de Saulo antes da sua conversão. Porque a Bíblia não maqueia o pecado humano. A Bíblia não trata tão somente a superfície. A Bíblia quer apresentar aqui quem era o antigo Paulo e quem foi o novo Paulo após a sua conversão. E a Bíblia está apresentando aqui claramente como a igreja foi brutalmente perseguida nos seus primórdios. Ela foi vítima de uma extrema intolerância e de uma perseguição implacável. E essa lição nós devemos realmente reiterar aquilo que aconteceu na igreja primitiva. E assim nós lembramos, ou já entramos no terceiro tópico, quando um sistema se volta contra a igreja. E permita-me somente ler um trecho aqui, em que o comentarista diz assim: Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira ele perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, Deus já havia, em Cristo Jesus, o próprio Jesus já havia previsto que isso haveria acontecer com a igreja primitiva e estava acontecendo. E Saulo é um dos agentes dessa ação contra os cristãos que estavam formando a igreja primitiva. E como eu destacava, olhar para esse momento da vida de Saulo, olhar para a igreja naquele momento em que ela viveu um extremo período de intolerância, de perseguição, nos faz lembrar também o contexto em que nós estamos vivendo hoje. O que nos faz lembrar no contexto atual? Nós sabemos que no Brasil nós gozamos de uma ampla liberdade religiosa com base constitucional. Nós temos direito à liberdade religiosa, de professar uma religião, uma crença. Envolve uma crença interna e envolve também uma liberdade pública de praticar essa liberdade religiosa. Porém, em várias partes do mundo, cristãos ainda são perseguidos. Nessa lição, devemos recordar a perseguição histórica contra a igreja, mas ao mesmo tempo lembrar as perseguições que existem na atualidade. Na maior parte ainda do mundo, nós temos, ainda no século XXI, nós temos perseguições à igreja cristã. Existem dados que apontam que 13 cristãos são mortos no mundo diariamente em razão da fé. É isso mesmo, ainda hoje, no século XXI, vivendo um período de ampla liberdade, de democracia na maior parte dos governos, mas não em todos, nós temos ainda alguns países em que há perseguição aos cristãos. E essas perseguições se manifestam de diversos níveis. Às vezes são perseguições físicas, realmente violentas, como acontecia na época da igreja primitiva, e algumas vezes são perseguições
formais ou às vezes informais por parte do próprio Estado que limita alguns direitos dos cristãos. Hoje, segundo os dados, os principais países do mundo em que há perseguição religiosa aos cristãos são Coreia do Norte, que é um regime fechado ainda, um regime comunista. Depois nós temos o Afeganistão, depois nós temos a Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. Ou seja, isso nos lembra que muitos cristãos hoje estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Assim como os irmãos da igreja primitiva foram perseguidos na época de Saulo e depois pelo Império Romano. Qual que é a aplicação que devemos fazer nessa ocasião, nessa lição? Você que é aluno, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Isso nos faz recordar que a igreja vive nessa terra, mas ela não é aceita pelo sistema do mundo. Isso nos faz recordar que muitos cristãos estão sendo perseguidos na atualidade, nesse momento, nesse dia. Um cristão pode estar sendo morto nesse dia. Isso nos lembra a necessidade de orar por esses países em que há perseguição, para que o evangelho chegue a essas pessoas. Isso nos lembra de orar principalmente pelos missionários, para serem enviados, ou orar por aqueles que já estão nessas localidades. Ou seja, quando olhamos para essa lição, nós podemos fazer várias aplicações. Primeiro, para nós aprendermos e entendermos um pouco desse perfil perseguidor de Saulo antes da sua conversão, porque a Bíblia assim o apresenta, e, ao mesmo tempo, mostrar que a conversão que ele passou foi uma conversão verdadeira. Nós teremos a oportunidade de estudar sobre isso. Então, hoje, quando nós estudamos essa lição acerca do perfil de Saulo como um zeloso perseguidor da igreja primitiva, é exatamente para levarmos em consideração esse panorama, para entendermos como ele era antes da sua conversão, um homem sanguinário, violento, que vivia tão somente pelo zelo, mas um zelo sem piedade. E isso nos leva a essa preocupação na atualidade. Devemos realmente buscar a ortodoxia, o cumprimento da palavra de Deus, mas jamais um zelo sem piedade. Zelo e piedade, ortodoxia e graça devem andar juntos, porque o zelo, o extremismo pode conduzir à morte, principalmente morte espiritual. Quantas pessoas estão sendo mortas espiritualmente porque alguém dirigiu a elas uma palavra dura, uma palavra de julgamento, sem levar em consideração realmente a necessidade espiritual daquela pessoa. Então, que isso sirva de lição para nós quando nós estudamos acerca de Saulo enquanto um perseguidor da igreja. É claro, há uma esperança, porque como vamos estudar na próxima lição, esse jovem Saulo teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, e isso muda toda a história. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. De um homem zeloso e sem piedade, ele passa a ser um homem zeloso, mas com muita piedade e com muita graça, tanto que Paulo é chamado do apóstolo da graça. O que faz isso? Somente a transformação verdadeira através do Espírito Santo agindo na vida do homem. Então, realmente, sempre há na vida cristã um antes e depois do encontro com Cristo. Isso aconteceu com Saulo e acontece na nossa vida. Não é dizer que alguém foi ex alguma coisa, mas é dizer que realmente ele teve um encontro real com Cristo. E essa lição aponta exatamente para esse panorama, para entender aquilo que aconteceu naquele contexto de perseguição à igreja primitiva e mostrar o que Deus pode fazer na vida do homem. E ao mesmo tempo, lembrarmos da importância de orarmos por esses países que são perseguidos, dessas nações que são perseguidas nos tempos atuais. Porque até hoje, como já destacamos, existem igrejas que são perseguidas em muitos países. Pelo menos 13 cristãos são mortos diariamente por conta da sua fé. Então, lembremos de orar por essas nações, principalmente nações como Coreia do Norte, como Índia, como a Eritreia, como o Iêmen, são países ainda que há uma grande perseguição, e principalmente orar pelos missionários que são enviados a essas localidades. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula. Até lá.